a missão Organização Corebras e como que ela começou, ou necessariamente como que ela começou primeiro, né, por uma questão de ordem, e depois qual que é o objetivo, eu vou apresentar para vocês. A missão Organização Corebras surgiu em maio de 2019, quando, ao despertar numa manhã no início de maio, me veio um gesto, né, assim, totalmente espontâneo, dizendo que o Brasil era o país mais racista do mundo. Só que nessa apresentação, ou nessa formulação da mão, né, de apontar que o Brasil era o país mais racista do mundo, eu acabei fazendo uma leitura que tinham três dedos apontando para mim e me perguntavam o que eu estava fazendo por nós, além de reclamar do Brasil ser o país mais racista do mundo. E é a partir dessa indagação que me foi feita que eu comecei a questionar o que nós estamos fazendo por nós. E a partir do momento que a gente começa a listar o que nós temos, que a gente possa dizer que foi feito por nós integralmente, a gente percebe que nesses mais de 100 anos, a quantidade daquilo que nós podemos declarar que foi feita por nós é uma quantidade que não justifica ao nosso potencial, tá? Mas a questão, então, fica saber também qual que é o nosso potencial. Então, quando eu comecei a buscar respostas para essas perguntas, o que estamos fazendo por nós, qual que é o nosso potencial, então eu me espantei com uma dimensão de possibilidades que me fez pensar em criar um movimento apropriado para responder essas perguntas. E foi daí, então, que surge a Missão Conebras, Confederação dos Negros do Brasil, com esse propósito de encontrar uma resposta para o que nós estamos fazendo por nós e o que mais nós poderemos fazer. E aí, nessa pesquisa, eu cheguei a conclusões, de fato, né, de que nós temos uma potência nas nossas mãos e nós não estamos utilizando. Então, quando nós chegamos a um cálculo de que nós somos mais de 56% da população afro-brasileira, nós chegamos aí a um número, para arredondar, de 100 milhões de afrodescendentes. Tá? Então, se nós criarmos uma organização com 100 milhões de associados, nós teremos uma potência. Imagine uma organização que tenha 100 milhões de associados. E é essa potência que a gente tem que transformar em bens para nós. E daí, quando a gente começa a pensar o que nós podemos fazer a partir dessa potência unida, a gente sempre ouviu falar que a educação é o ponto nevrálgico para a evolução de qualquer comunidade, de qualquer população. E tanto é que a gente também sempre ouviu falar que é justamente por isso que o governo ou os governantes não interessam muito em investir em educação de alta qualidade, porque isso cria um povo crítico, um povo capacitado de se tornar independente, de fazer análises. E é com essa proporção, ou com esse propósito, então, que nós chegamos à conclusão de que, uma vez sendo comprovada essa potencialidade, o ponto crucial que nós deveremos atacar é a educação. Então surgiu a ideia de nós, dentro da organização Conebras, já em convívio com outras pessoas, trocando ideia com outras pessoas, de que nós deveríamos investir em educação esse potencial, catalisar esse potencial e fazer com que ele resulte na construção de um sistema educacional afrocentrado. Então, daí surgiu a ideia de criarmos o SEC, Sistema Educacional Conebras, que vai da creche Conebras até a Universidade Conebras, onde da portaria da creche até a reitoria da Universidade Conebras seremos todos afrodescendentes. Sendo que qualquer criança poderá estudar dentro do sistema educacional, seja ela oriental, seja alemã, seja o que for. Ela poderá estudar, porque Nelson Mandela mesmo nos diz que as crianças não nascem racistas. Então, não tem por que elas terem qualquer tipo de discriminação, de rejeição dentro do sistema educacional. Então, qualquer criança será muito bem-vinda. Só que dentro do sistema educacional Conebras, além de seguirmos todos os preceitos da lei das diretrizes educacionais do Brasil, nós também incrementaremos um sistema afrocentrado, onde as nossas crianças aprenderão não somente aquilo que está nos livros, mas também aquilo que os livros não contam, ou não contam, pelo menos, os livros editados por colonizadores, ou dentro de um sistema que pretende fazer uma manipulação de massa. Eles irão aprender desde as histórias dos impérios, dos milhares de anos da história afrodescendente, até os inventores, os médicos, os cientistas, os sábios, irão aprender os nossos heróis, não apenas aquilo que a escola ensina, que é o negro com as costas marcadas de chicotada. Então, é uma nova concepção onde as nossas futuras gerações terão orgulhos de serem afrodescendentes e se sentirão
plenamente capacitadas para entrar e sair de cabeça erguida de qualquer lugar, pois terão conhecimento da sua história com heroísmos, com glórias, com invenções, com tecnologia, com ciência em seu histórico, né? E isso é fundamental para que a gente tenha autoestima, para que a gente tenha autonomia e para que a gente se sinta capaz de fazer alguma coisa. Então, esse é o propósito básico da Conebras. E aí vem uma coisa, que nós temos que pensar assim, como historicamente a gente sabe que as igrejas sempre foram centro nas cidades, né? Todas as cidades crescem ao redor das igrejas, né? Isso é histórico. Então, qual que é a intenção que nós pensamos dentro da organização Conebras? Que as nossas futuras comunidades, que as nossas, e não necessariamente física, tá? Mas pelo menos ideológica, também cresçam ao redor do sistema educacional Conebras. Então, ela pode estar num bairro distante, mas ela vai se deslocar, vai ter uma forma de fazer isso para que ela esteja inclusa dentro do sistema educacional Conebras e venha participar desse processo. Então, esse é o projeto Conebras, de uma forma bem resumida, bem simples mesmo. Unirmos toda a nossa irmandade e construir um processo educacional que seja afrocentrado da creche até a universidade. É lógico que isso é um projeto a médio e longo prazo. Então, não é um projeto para dar frutos daqui a 5, 10 anos. Não, é um projeto para, no mínimo, uns 20, 30 anos. Mas alguém tem que começar esse projeto. Então, a proposta da Conebras é que a nossa geração, que nós entendemos como premiadas por essa intuição, por essa missão que está sendo disponibilizada para nós, seja a geração que vai iniciar essa transformação. Plantar, talvez até mesmo antes de plantar, prepararmos um terreno para que as nossas próximas gerações tenham orgulho, tenham autoestima e tenham independência em todos os aspectos, desde o intelectual até o econômico. E aí a gente cria um looping, onde as crianças que crescem dentro do sistema educacional Conebras, até chegarem à universidade, quando elas concluírem a universidade, elas voltarão lá na creche para retribuir aquilo que elas aprenderam dentro do sistema, como uma forma de agradecer por ter sido desenvolvida dentro de um sistema desse. E aí a gente se retroalimenta automaticamente com muita satisfação e com muito prazer. Temos uma série de influências dentro desse contexto que está sendo formado, desde o panafricanismo, do Abdias do Nascimento, dos nossos mentores atuais, dos nossos estudiosos atuais, Zumbi dos Palmares. São várias teorias e sabedorias que nós estamos utilizando para somar esse conhecimento. Não temos nenhuma restrição a nenhuma informação. Venha ela de onde vier. Se fizer bem para nós, nós estamos adotando dentro da Conebras como princípios e como fundamentos para que a gente possa construir uma nova afro-sociedade, independente, autônoma e com total autoestima. Quando a gente fala assim que nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros, se cada um doar R$ 1, nós teríamos uma arrecadação de 100 milhões. E não é uma arrecadação única, não. Se cada um doar R$ 1 por mês, nós teremos uma arrecadação mínima de 100 milhões por mês. E aí o processo é crescimento orgânico. A gente vai se organizando e vai fazendo o que tem que ser feito, que ninguém vai fazer por nós, se nós mesmos não tomarmos o controle, né? Para que a gente possa fazer. Caso contrário, a gente vai ficar sempre sobrevivendo aí de migalhas, de sistema que só nos manipulam, que só nos mantém numa posição que a gente não sai dessa base da pirâmide, porque não interessa para eles. E a proposta da Conebras é que a gente venha conversar de igual para igual. Tá? Então, esse é um projeto que precisa de muita inteligência, que precisa de muita colaboração, de muita perseverança e de pessoas que estão dispostas a sair da zona de conforto, né? Porque não é fácil, não. O trabalho que nós temos que fazer é reverter 500 anos de lavagem cerebral. Isso é dificílimo. Por isso que é missão, por isso que nós chamamos de missão. Não é projeto, é missão. Porque reverter o que os nossos irmãos e nossas irmãs sofreram, né, mentalmente, é a maior missão que nós temos dentro da Conebras. A hora que a gente fazer a Irmandade compreender que ela é potencialmente capaz, não tem para ninguém. Então, essa proposta exigirá muito sacrifício, sim, e muita perseverança e muita falta de credibilidade da nossa própria Irmandade. Nós vamos chegar, porque eu já passei por isso, nós vamos chegar para muitos dos nossos irmãos e falar assim, vamos fazer isso? E nossos irmãos vão dizer assim, não, isso não me interessa, para mim está bom assim.
Mas aí a gente não está tomando uma posição de crítica a essa postura dele, mas sim compreender que ele é fruto de uma lavagem cerebral que ele sofreu. E assim somos muitos dos nossos, né? Que não tem concepção da união e do poder da união. O italiano tem, o judeu tem, o espanhol tem, o grego tem, o inglês tem, o turco tem. Somente a nossa Irmandade não tem essa concepção de emancipação futura, de crescer, de criar uma herança, de criar um poder. Nós não temos isso. Agora, por quê? Não é porque nós não queremos. Acreditamos que nós sofremos um processo que nos fez desacreditar em qualquer possibilidade de emancipação futura. É quase como que, eu vivo na favela, então para mim tá bom, eu gosto da favela. Não, não é uma questão de ser contra, mas é uma conformidade que a gente tem que discutir. Tem que botar isso. Por que que você está se sentindo bem sem nada? Por que que você está se sentindo bem morando na beira de um córrego, na beira de sem uma infraestrutura, sem nada? Isso tem uma causa e nós precisamos eliminar essa causa. Então, a proposta que eu trago para vocês é simples assim, tá? Unir a Irmandade e criar um novo sistema educacional, onde a partir lá do berço a gente cria uma nova concepção, uma nova forma de pensar. Isso não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, porque os nossos próprios irmãos, muitos deles nem negros se reconhecem, e nós vamos ter que combater todos esses. Então, nosso maior adversário, nós chegamos à conclusão que o nosso maior adversário não são os racistas, não é a polícia, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Tá? E é isso que nós teremos que estar dispostos a fazer. Então, o convite que eu trago aqui para vocês é esse, para nós nos unirmos, cada um da sua expertise, no que pode ajudar a montarmos essa organização e, a partir daí, irmos à luta para conseguirmos reverter 500 anos. E se você falar assim, e R$ 1 de cada um dá uma renda de 100 milhões, eu te pergunto assim, muito simples, quem pode te impedir de doar R$ 1? Quem? A polícia pode te impedir de doar R$ 1? Você chega num farol aí, você quer dar R$ 1 para alguém. A polícia pode falar para você, não, você não pode dar. A política pode falar para você, você não pode dar. O racista pode te proibir de dar? Não, ninguém. Então, as únicas pessoas capazes de falar que o projeto que nós estamos apresentando é inviável somos nós mesmos. Somente se nós não quisermos que a Conebras construa um sistema educacional da creche até a universidade autossuficiente, nós não faremos. Nós somos as únicas pessoas capazes de impedir que o projeto e a missão Organização Conebras venha a ser uma realidade. Então, resumidamente, é isso. Tendo interesse por parte de vocês, nós vamos iniciar um processo onde vocês vão saber tudo o que já aconteceu na Conebras desde a sua iniciação, que foi em 2019, maio de 2019, inclusive agora em maio, né? Comecinho do mês agora, nós estamos completando 5 anos de luta, de construção, tudo na base do voluntariado. E o voluntariado entre nós, vocês devem saber, alguns que já tiveram essa experiência, é extremamente difícil, porque a nossa Irmandade, muitos dos nossos entendem que o voluntariado é quase que fazer um favor, tá? Mas que pensem que seja fazer um favor, mas pelo menos nós estamos fazendo para nós mesmos, né? Também é uma percepção. Então, eu convoco vocês para, uma vez que vocês verem sentido nessa proposta, a partir de amanhã a gente começa um processo de alinhamento, onde vocês vão tomar conhecimento da documentação de tudo que tem sobre a Conebras, né? Preservando os direitos de privacidade, lógico, decorrentes. Porque a Conebras não é só uma ONG, tá? Não é só um grupo. A Conebras não é um grupo de WhatsApp. Nós já temos estatuto, tem conta corrente, tem site, tem canal no YouTube, tem Instagram, temos contadores, pagamos contabilidade, tem hospedagem de site. Então, nós já temos um sistema que está sendo construído e sustentado pelo próprio voluntariado. Então, eu quero que vocês venham para dentro da organização, cada um dentro da sua especialidade, e diga no que você pode ajudar. Porque tem que ser feito por nós. Por isso que o nosso lema principal é nós por nós mesmos na prática, sem dependermos de ninguém. Se isso fizer sentido para vocês, estaremos aqui à disposição a partir de amanhã para iniciarmos com o módulo 1 ou com o módulo da apresentação de cada um de vocês. Toda a apresentação vai ser feita em 13 módulos, tá? A partir de amanhã a gente começa, com quem tiver interesse, evidentemente, né? A gente tem um módulo, tem uma sequência que a gente chama de tempo de resposta, que é 24 horas. Cada módulo que vai ser postado, vocês têm 24 horas para responder, tá? Se não responder dentro de 24 horas, a gente entende que vocês não têm disponibilidade para participar, porque quando você se apresenta como eu vou ser voluntário, eu vou estar, você gera uma expectativa.
Então, se você não tem condição, por isso que um dos requisitos é a disponibilidade. Se você não tem condições, se você não tem tempo para resolver o nosso problema, tá? Então não é esse o momento ainda que você tem que entrar para a Conebras, tá? Porque ela vai exigir sim. Tá? E a minha função dentro da organização, assim como outras pessoas que já estão dentro da organização hoje, tá? É fazer com que isso ocorra. E tem diversas formas de poder colaborar. Quem tem tempo pode colaborar, quem não tem tempo também tem como colaborar. A questão é fazer sentido. Se você acha que faz sentido o nós por nós mesmos na prática, então a Conebras é o seu lugar. Somos apartidários, não estamos vinculados a nenhum partido político, é questão de princípio. Tá? Não nos ligaremos a nenhum partido político. É nós por nós, fechado dentro de nós. Então, se faz sentido para você, a partir de amanhã a gente está iniciando um processo de alinhamento para que vocês tenham conhecimento de tudo que já existe na Conebras até hoje, tá? De tudo que já foi feito. Nós estamos ainda no... Tem muita coisa para ser feita, tá? Nós estamos ainda na fase de papel, está tudo no papel. Em prática, ainda não foi colocado nada por uma questões óbvias, principalmente por falta de recursos, mas até a captação de recursos precisa de alguém que venha nos ajudar a elaborar projetos para que possamos captar recursos para tirar o projeto do papel e passar para a prática. E já deixo aqui antecipadamente o convite para vocês. No dia 18 de maio, estaremos fazendo nosso aniversário de 5 anos. A nossa celebração vai acontecer na cidade de São Paulo, tá? Ali próximo ao Butantã. Quem estiver na região de São Paulo está convidado, tá? E fico à disposição de vocês a partir de agora, enquanto a gravação permitir aqui, para que possam fazer qualquer pergunta naquilo que eu puder colaborar para vocês e retornando, tá bom? Fico à disposição. Tem muita coisa para ser feita, gente. Tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para a gente pensar, né? Como que nós vamos fazer, e a gente precisa trazer pessoas para dentro da Conebras que tenham condições de pensar, que tenham inteligência para pensar. Pode falar que é difícil, né? É difícil a gente... O princípio da Conebras é que a gente consiga reunir 100 milhões dentro da organização. Daí muitos podem dizer assim, 100 milhões é impossível. Tá, e metade? Corta na metade, então, vai. Nós estaríamos falando de 50 milhões. 50 milhões ainda é muito. Corta outra vez, então, nós estamos falando de 25. Corta 12, corta 6, corta dá 3, corta dá 1,5. Se a gente conseguir 1%, redonda para 100 milhões. Se a gente pegar 1%, nós estamos falando em 1 milhão de associados. Se a Conebras conseguir trazer 1 milhão de associados, a gente muda tudo. A gente muda tudo. Escreva o que eu estou falando. Se nós nos unirmos, a gente muda tudo. E é por isso que não querem que a gente se una. Porque eles têm consciência do poder se a gente se unir. Nós precisamos também aprender a ter essa consciência. Muitos de nós não temos ainda. Quando a gente pega 100 milhões e coloca na escala mundial, não sei se vocês já fizeram essa comparação, nós seríamos o 12º país do mundo, gente. São mais de 195 países. Pega esses 100 milhões, que é o 56%, coloca na escala mundial. Corresponde à 12ª população do mundo em 195 países. Isso é potência. Nós precisamos entender que isso é potência. Agora, como que a gente pode deixar uma potência dessa parada? Sem fazer nada por nós mesmos, dependendo de Bolsa Família, de cota, de não sei o quê, assistencialismo disso, não sei o quê, não sei o quê. Gente, tudo bem. É uma boa termos isso, é melhor do que nada. Mas será que a gente não consegue ser autossuficiente? Se a gente se organizar? Por que as outras etnias conseguem? O judeu tem hospital, o árabe tem hospital, o italiano tem clube, o português tem clube. Por que a gente não consegue? Uma última coisa que eu queria deixar aqui para vocês, né? Que nós temos um livro, né? O que estamos fazendo por nós, né? Você está conseguindo ler, né? O que estamos fazendo por nós. Esse livro aqui, eu escrevi esse livro com a ideia de deixar o máximo possível de informação da ideia inicial, né, da Conebras. Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, mas parte do que nós pensamos já está nesse livro. Então, depois, durante a semana, no transcorrer do alinhamento com Conhecer Conebras, eu vou falar um pouco mais sobre esse livro, apresentando o livro para vocês. E quem tiver disponibilidade e interesse também pode entrar no site para adquirir esse livro. Tá bom? Esse é o hino da Conebras. Lê, 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 lê,
o som do tambor.